Desde que inaugurou a sua faixa vespertina de reprises, a Record tem reprisado praticamente todas as suas novelas da era REC 9, que foi inaugurado em 2004. Mas por que será que a Record não reprisa as suas novelas mais antigas, né? As que foram produzidas antes da inauguração do REC 9? Eu sou Rafa Pereira, vocês estão aqui no Rede Rafas, e o vídeo de hoje é para falar um pouco dessas novelas meio ignoradas da Record. No ar, mais um campeão de audiência. A gente sabe que a Rede Record foi uma das primeiras emissoras a produzir novelas aqui no Brasil, quando começou lá em 1954 ao levar ao ar A Muralha, uma novela de apenas 15 capítulos. E nessa era pioneira de produção de telenovelas da Record, grandes nomes da nossa teledramaturgia brasileira já passaram por lá, como Walter Negrão, Benedito Rui Barbosa e a saudosa Ivani Ribeiro, que podemos dizer assim que fechou com chave de ouro essa fase de produção ininterrupta de novelas da Record, lá em 1977, quando ela exibiu O Espantalho. Sim, essa trama que anos depois a Ivani resgatou no seu remake de Mulheres de Areia. Então, exibida em 1977, O Espantalho foi a última novela produzida pela Record nessa safra ininterrupta de produções que vinha desde 1954. E desde o fim de O Espantalho, a Record seguiu sem produzir uma novela sequer por 20 anos, até a estreia de Canoa do Bagre, em setembro de 1997, que, digamos assim, reativou a produção de novelas lá na Record. E a partir daí outras novelas foram produzidas, algumas até em parceria com a produtora JPO, como foi o caso de Estrela de Fogo, Tiro e Queda e Louca Paixão. Assim como produções independentes da Record também, como Marcas da Paixão, Roda da Vida, Vidas Cruzadas e Metamorfoses. E foi a partir do grande sucesso A Escravizaura que a Record retomou a produção ininterrupta de novelas na emissora e acabou inaugurando o REC 9, que hoje em dia a gente conhece por Casa Blanca Studios. E a partir daí vocês já sabem, né? Vieram grandes sucessos como a própria Escravizaura, Prova de Amor, Vidas Opostas, Vidas em Jogo, e também alguns fracassos, né? Como Dona Xepa, Balacobaco, essas mulheres que, apesar de ser uma grande novela, uma super produção, não agradou tanto na audiência, teve algumas reprises canceladas até, enfim, todo o cenário da Record que a gente já é habituado. Entretanto, apenas essas novelas da era REC 9 e Casa Blanca são reprisadas pela Record, as anteriores não. E as anteriores eu digo as novelas dos anos 90 e dos anos 2000, porque as novelas de 1977 para trás praticamente impossível da Record reprisar, né? Por questão de conservação, questão da maioria ser preta e branca, questão do próprio interesse do público em rever essas novelas, e o mais agravante é que a grande parte dessas novelas podem estar incompletas, né? Alguns capítulos ou até novelas inteiras podem ter sido perdidas. Então a grande pergunta que fica é a seguinte: por que a Record não reprisa suas novelas dos anos 90 e dos anos 2000? Algo que pode explicar a ausência de reprise dessas novelas é o fato de que a Record não é a detentora dos direitos dessas tramas, e sim a produtora JPO. Então novelas como Estrela de Fogo, Louca Paixão e Tiro e Queda têm todos os seus direitos pertencentes à JPO. Assim como algumas produções do SBT também, como Dona Anja, O Direito de Nascer e Colégio Brasil, que além de terem sido produzidas pela JPO, constam no acervo da produtora e também possuem os direitos reservados a ela. E isso dá todo o direito à JPO de poder negociar essas novelas com outras emissoras e terceiros, já que ela não possui mais nenhum contrato de exclusividade com o SBT e a Record. Então essa negociação pode se enrolar, mesmo que a Record e o SBT tenham participado minimamente da concepção dessas novelas. Como foi o caso de Estrela de Fogo e Louca Paixão, que acabaram sendo compradas pela Band. Pois é, gente, a JPO negociou com a Band o direito dessas novelas e elas agora passam a fazer parte do acervo da Band, que pode exibi-las a qualquer momento. Se a Band realmente vai reprisar essas novelas, a gente não sabe. O fato é que elas agora fazem parte do acervo da Band, mesmo elas tendo sido exibidas já na Record. E isso dá a entender que até a própria Record pode adquirir novamente os direitos de exibição dessas novelas, mas sei lá, talvez por alguma falta de interesse dos investidores e dos executivos da Record, esse repeteco e essa negociação dos direitos dessas tramas
não acontece. Essa falta de interesse também se dá não só pelas novelas produzidas em parceria pela JPO, mas também pelas tramas que foram produzidas exclusivamente pela Record, como é o caso de Vidas Cruzadas, Marcas da Paixão e Metamorfose, por exemplo. Inclusive, Marcas da Paixão e Vidas Cruzadas ganharam reprise na Rede Família, uma emissora co-irmã, digamos assim, da Rede Record, que tem sinal aberto para o interior de Campinas e São Paulo. Vidas Cruzadas, inclusive, nunca havia sido reprisada pela Record, assim como outras tramas até da era Rec 9, que nunca foram reprisadas pela Record e ganharam reprise na Rede Família, como é o caso de Cidadão Brasileiro e Pecado Mortal, ambas muito elogiadíssimas, tanto pela crítica quanto pelo público, e curiosamente nunca ganharam um repeteco na Record mesmo, Record oficial. Outro fator também que mostra esse tal desinteresse da Record em readquirir essas novelas antigas e também as produzidas pela JPO é que elas não constam no catálogo do Play Plus, o Globoplay da Record, digamos assim. Talvez as novelas que foram produzidas pela JPO, quando a Record ou qualquer outra emissora, no caso a Band, né? A Band que comprou os direitos de exibição de Estrela de Fogo e Louca Paixão, essa exibição não inclui a inserção dessas novelas em streaming. Então, talvez deve ser por isso que nem no streaming da Band e nem no streaming da Record, que é o Play Plus, essas novelas constam lá. Mas, no caso de Marcas da Paixão, Vidas Cruzadas, Metamorfoses, essas novelas também não estão lá. E já que Estrela de Fogo e Louca Paixão foram compradas pela Band no ano passado e tem grandes chances de ser exibida na emissora, que tal relembrar um pouquinho dessas duas novelas? Estrela de Fogo é uma novela de Yves Dumont, que foi exibida pela Record entre maio de 1998 e março de 1999. E a novela, digamos assim, que ela pegou carona no auge da música sertaneja aqui no país. Basicamente, Estrela de Fogo, a gente pode dizer que era uma novela rural mais modernizada, digamos assim, com uma forte presença de rodeios, grandes shows e inclusive participações de grandes duplas sertanejas da época, como o caso de Chitãozinho Chororó, Daniel, Zezé de Camargo e Luciano e Sérgio Reis. Então Estrela de Fogo foi uma novela produzida a toque de caixa, pegando totalmente carona, rabeira, enfim, o termo que vocês quiserem, na onda sertaneja que, ó, tava em alta no Brasil no final dos anos 90. E além disso, Estrela de Fogo contava com um grande elenco, praticamente bem conhecido aí na telinha da Globo, como Jussara Freire, Dalton Vig, que aí no ano tava praticamente em duas novelas, né? Ele estava em Estrela de Fogo e também estava em Pérola Negra, que já havia sido toda gravada e foi exibida pelo SBT um ano depois de estar pronta. Nico Puig também, que era bem conhecido na época pelo público mais jovem, Lolita Rodrigues e Fulvio Stefanini. Já Louca Paixão, que na época foi a sucessora de Estrela de Fogo, trata-se de um remake adaptado de 25499 Ocupado, grande clássico da TV brasileira que foi protagonizado por Tarcísio Meira e Glória Menezes. Louca Paixão, no caso, foi protagonizada por Karina Barum, Suzy Rego fazendo a vilã da trama e Maurício Matar. E agora eu quero saber de vocês, têm algum interesse de estar conhecendo, acompanhando essas novelas mais antigonas da Record, digamos assim, as novelas ignoradas da Record, que não tem espaço nem na TV aberta e nem no streaming? Comenta aqui embaixo, comenta também se você chegou a assistir alguma dessas novelas. A gente adora saber quando vocês têm essas experiências de telespectador que eu, no caso, eu não tive. Acredito que o Rafa, o Fatiello, também não chegou a assistir essas novelas. Então comenta aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, pô, se inscreve, ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Rede Rafas. E se você já é inscrito, entre agora para o clube de membros para ter acesso a conteúdo exclusivo e algumas regalias que só assinante tem aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até lá!